bem, pessoal, segunda-feira, 6 de janeiro, 7h01 da manhã, estamos ao vivo. Será que a gente lembra como fazer esse programa aqui, Jimmy? Não sei, vamos tentar, né? Temos uma hora para enrolar aqui, para ver se a gente lembra. Estamos ao vivo, está começando o Desperta ICL de hoje. Muito obrigado para quem já está chegando por aí no nosso chat, para quem nos acompanha pela internet. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, principalmente nos nossos canais do YouTube, canal do ICL Notícias Imprimes, né, lá no YouTube, mas também no canal do Leandro Demore e no canal do Eduardo Moreira. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanha pela televisão aí na Bahia, em São Paulo, em Porto Alegre, pelas rádios que nos transmitem também em São Paulo. Para quem está no trânsito, o trânsito já mais tranquilo agora em janeirão, né? Passou o espírito natalino, né? As aulas tá todo mundo de férias aí nos colégios, então espero que o trânsito esteja mais tranquilo na sua cidade aí. Muito obrigado para quem está nos acompanhando, para quem voltou agora a nos acompanhar. Tiramos umas breves férias, né, Jimmy? Você tirou, né, Jimmy? Eu trabalhei na semana do Réveillon, né? Eu trabalhei, outras pessoas trabalharam também. Jimmy não trabalhou, né? Ficou só aqui, né, Jimmy? Só na piscina. Só na piscina aqui. Ah, coisa boa. Muito obrigado para todo mundo que já está no nosso chat também. Vai chegando, vai deixando seu like, ativando o sininho, inscrevendo-se nos canais, aquela coisa toda. Vai deixando seu comentário também. Muito excelente ano novo para todo mundo que está chegando por aí agora, que conseguiu dar uma descansada também, que desceu para BC, que não desceu para BC, que subiu para não sei para onde, que foi para não sei para onde. Tomara que tenha dado tudo certo, né? Apesar que algumas praias do Brasil aí cada vez mais está rolando um surto de virose, né? Porque tá cheio de cocô na água, essa é a real, né? A água do mar está cheia de cocô, então cuidado se você for numa praia muito movimentada, né? Fique atento com a balneabilidade das praias também, porque está tendo surto de virose. Esse ano parece que foi no litoral de São Paulo, Balneário Camboriú, que agora está muito na moda, né? O pessoal parece que descobriu finalmente o Balneário Camboriú. Já teve vários anos com surto de virose lá, eu sou testemunha, inclusive já peguei virose em Balneário Camboriú. É um dos motivos pelos quais não vou mais, inclusive. Não terão mais a honra de me ver desfilando pelas areias, né? Já que os meus pais também já há muitos anos não frequentam mais a praia, aquela coisa toda, né? Então cuidem-se aí com os surtos de virose, mas fora isso, muito obrigado para todo mundo que sempre acompanha o programa. Ótimo 2025 pra gente, primeiro programa do ano e seguimos aqui, né? Vamos lá, gente, olha, temos boas notícias hoje, mas vamos começar com só um alerta sobre o tempo, né? A chuva volta a ganhar intensidade em áreas do interior do Brasil nessa semana, já com potencial para transtornos em alguns lugares com tempestade, tá? Então atenção aí você do Espírito Santo, norte e interior de Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Mato Grosso, uma zona de convergência do Atlântico Sul que já se confirma neste domingo, pode aumentar o risco de chuva frequente e persistente nestes estados, o sistema que deve atuar pelo menos até quinta-feira, 9 de janeiro. Então fiquem de olho aí. Se você quiser ver uma previsão do tempo detalhada lá no site do climatempo.com.br, para todas as regiões com alguma chuva localizada e algumas áreas de muita atenção nesse começo de janeiro, né? Neste verão aí em algumas áreas do Brasil. Então fiquem atentos, fiquem atentas para essas intempéries aí no começo do ano, né? Bom, olha, a notícia boa de hoje é que a Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro, né? Sensacional, fui dormir mais cedo ontem, não consegui assistir a cerimônia aí, quase 1h foi anunciado a nossa Fernanda Torres. Havia uma expectativa enorme em relação a isso, né? Um pouco aquela coisa assim, também tudo bem se não ganhar, não muda nada, né? A admiração que a gente tem pela Fernanda Torres como atriz, como pessoa, como ser pensante, aquela coisa toda, né? Uma carreira espetacular, um filme espetacular, aliás, um dos filmes mais assistidos do Brasil no ano passado, né? O que é realmente uma coisa espantosa, porque geralmente o cinema brasileiro é povoado de Superman, Homem de Ferro e Batman e robozinho que vira carro e aquela coisa toda, né? Então, um filme brasileiro sobre a ditadura militar estar entre os mais assistidos é realmente impressionante. Quando eu fui assistir o filme, aliás, me espantou a quantidade de molecada que tinha lá, pessoas jovens, né? A juventude estava vendo lá também, depois outras pessoas que foram ao cinema assistir ao filme
relataram a mesma coisa. Eu achei que seria um filme visto assim por pessoas de meia idade, um pouco mais velhas, até pela temática e tal. Não, chamou a atenção de muita gente e redobrou também a venda dos livros do Marcelo Rubens Paiva, né, que inspirou a obra. Então é muito importante a gente ter esse resgate da memória histórica através do cinema. Ainda mais nesse momento que estamos falando, né, de 8 de janeiro, tentativa de golpe de Estado, militares, aquela coisa toda. O filme vem em excelente hora e claro que isso tudo ajuda também nas premiações, além da atuação. Se você não viu, não vou dar spoiler aqui, a atuação da Fernanda Torres é um negócio inacreditável no filme. Realmente é um filme que mantém uma atenção sem truques, né, sem aqueles truquezinhos baratos de cinema, assim. Do começo ao fim, você sem saber direito o que vai acontecer. A atuação dela é espetacular. Parabéns, parabéns para todo mundo que ajudou a colocar o filme em pé também. Do diretor, a toda a galera que trabalhou, o Marcelo que escreveu o livro, o Celton Mello, toda a galera que participou do filme também. Muito bom. Ontem a Fernanda Torres comemorou, claro, como deveria ser, né? Fez história no prêmio, dedicou o prêmio. Claro, tem um vídeo muito bonitinho do Celton Mello também caminhando lá, né, nos bastidores, falando, estou muito emocionado, né, vou lá tentar achar a Fernanda para dar um abraço nela. Tudo isso está pelas redes sociais, por aí vocês podem procurar. Mas claro, a Fernanda Torres dedicou o Globo de Ouro para a mãe dela, a Fernanda Montenegro, que esteve 25 anos atrás naquele mesmo local, na expectativa de ganhar o prêmio. Não ganhou pelo Central do Brasil, né, que é um outro filmaço, aliás. Tinha expectativa de Oscar também na época para o Central do Brasil, também não ganhou, nem ela como atriz, nem o filme, e agora cresce a expectativa também em relação a Fernanda Torres poder ganhar o Oscar, né? Ou o filme poder ganhar o Oscar de filme estrangeiro. De novo, né, gente, tudo vai relativizado, porque essas premiações são feitas pelo Norte Global para o Norte Global no geral, né? Se não tivesse vencido o prêmio ontem também, sinceramente, para mim, ia mudar zero em relação à admiração que eu tenho pela Fernanda Torres, né? A carreira que ela fez, ao filmaço que foi feito agora. Zero mesmo, tá, gente? Não dá zero mesmo. Mas que bom que ganhou, pega a estatuazinha e leva para casa, né? Tá ótimo, né? Antes ganhar do que não ganhar, tá tudo certo. E agora cresce a expectativa pro Oscar. Um vídeo muito bonitinho foi postado ontem na internet, eu não consegui identificar, né, quem postou o vídeo, mas é o vídeo da Fernanda Montenegro assistindo pela televisão a premiação. Vamos colocar aqui, Jimmy, rapidão, porque é muito legal ela assistindo a filha ganhando, né, a estatueta que ela disputou 25 anos atrás e acabou não conseguindo ganhar. Vamos dar um voluminho aqui, olha só. Tá aqui ela, aqui ó, sentadinha ali. Muito legal. Que demais, né? Muito bom. Então tá, parabéns para todo mundo, né, que participou do filme, parabéns para a Fernanda, parabéns para toda a galera que ajudou a colocar esse filme em pé. Muito legal começar uma segunda-feira assim, né? Bom, em notas relacionadas lá na BBC Brasil, News Brasil, ainda estou aqui porque o caso da ditadura retratado no filme segue sem resolução no STF. Infelizmente, isso ajuda a relembrar a história brasileira e ajuda a relembrar a impunidade da história brasileira. A anistia, né? Tá no momento, a palavra da moda é anistia, a grande anistia que aconteceu durante os anos da ditadura para a gente fazer a nossa assim chamada redemocratização, né? A denúncia do caso está no Supremo Tribunal Federal. A demora para tentar entender o que aconteceu com o então deputado, né, Rubens Paiva, é tanta que 3 dos 5 militares acusados pelo crime já morreram, ou seja,
viveram a sua vida plenamente. Muitos deles, aliás, com uma possibilidade bem grande de terem vivido a vida toda no pós-ditadura com pensão militar paga por você, né? Alguns deles, se não do caso, mas de casos parecidos, com camisetas estampadas aí usadas por vagabundos da extrema-direita, como se heróis fossem, né? Depois de 6 anos sem nenhuma movimentação, em 24 de outubro, agora, desse ano, o ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo caso, determinou a PGR se manifeste sobre o mérito do tema. Esse impasse está intimamente ligado ao debate sobre a constitucionalidade da lei da anistia, que concedeu perdão tanto a perseguidos políticos como a agentes de Estado que cometeram crimes durante o governo militar. No centro da questão, há uma discussão se os crimes daqueles períodos podem ou não ser ainda punidos e, em última instância, a disposição da sociedade brasileira em acertar as contas com o período mais violento da sua história recente. Ou seja, o caso permanece em suspenso. Tem uma decisão do Flávio Dino que foi tomada aí pouco tempo atrás, né? Que pode dar um direcionamento para casos parecidos como esse, dizendo que alguns crimes que foram cometidos durante a ditadura por agentes de Estado não podem ficar protegidos pela anistia, porque são crimes continuados, por exemplo, ocultação de cadáver, né? São crimes que persistem até hoje, não são crimes que se encerraram naquele período histórico. Então, pessoas que desapareceram, que eventualmente foram consideradas mortas pelo Estado brasileiro, na mão dessas pessoas, e os seus corpos nunca foram encontrados, casos como esse, que é o caso do Rubens Paiva, podem ser enquadrados, segundo o entendimento do Flávio Dino, como crimes que ainda acontecem hoje. Então não se encerra naquele período histórico. O fato é que nenhum, zero, isso é uma coisa que espanta as pessoas. Eu fiz uma entrevista uns meses atrás com o Jair Krischke, que é um dos grandes caçadores de torturadores, né? Uma figura histórica do Brasil da época da ditadura militar, ajudou a achar um monte desses criminosos aí que se homiziaram fora do Brasil depois do fim da ditadura. Ele me falou claramente, nenhum foi punido, nenhum, zero, nenhum pegou um dia de cadeia sequer, né? Eventualmente teve umas punições meio colaterais, umas cestas básicas, umas bobagens assim. Agora, nenhum deles pegou um dia de cadeia. Então, se o filme já serviu para o Alexandre de Moraes acordar 6 anos depois e mandar a PGR tomar alguma atitude em relação a esse caso, já temos algum avanço, né? Muito bem. Vamos lá para o site do iclnoticias.com.br. O Brasil volta a ser um país majoritariamente de classe média sob o governo Lula 3, mostra estudo. O Brasil voltou a ser um país majoritariamente de classe média em 2024, é o que aponta um levantamento feito pela Tendência Consultoria e divulgado pelo jornal o Globo no domingo. O estudo demonstra que 50,1% dos municípios brasileiros agora estão nas classes C, B e A, com renda mensal domiciliar superior a R$ 3.4 mil por mês. Esse índice supera pela primeira vez desde 2015 a marca de metade das famílias, refletindo uma retomada econômica impulsionada pelo avanço dos níveis de emprego. Em 2023, segundo a pesquisa, os domicílios de classe C, B e A representavam 49,6%. O mercado de trabalho aquecido e os reajustes salariais acima da inflação, além da política de valorização do salário mínimo nos 2 primeiros anos do mandato do Lula, desse agora, foram determinantes, segundo esse estudo, para a ascensão de acordo com o levantamento. Ou seja, o Brasil volta a ser um país majoritariamente de classe média, mas é uma classe média mal paga, né? Renda familiar de 3.4 mil por mês, né? É uma classe média mal paga, considerando classe C, inclusive classe média, é uma classe média bem remediada, pedalando para chegar no final do mês. Isso aqui não é grandes coisa, mas claramente a coisa está lentamente melhorando e voltando a um eixo que estava, segundo o levantamento, não se via essa fotografia desde 2015, então não dá nem para culpar a pandemia, né? Não dá nem para culpar a pandemia. Isso aí pega o último ano e meio do governo Dilma, pega o Temer, pega o Bolsonaro.
né? Então, todo o Temer, todo o Bolsonaro. Esses anos todos, onde a gente teve queda desse número de pessoas que podem ser consideradas aí classe média. E aí as coisas que o estudo aponta aqui, que ajudaram nisso, né? Emprego, a gente vive num momento histórico em relação ao emprego, né? Dos índices que a gente tem no Brasil, o Brasil está empregado, aí vamos debater se os salários são bons e se são melhores na média do que eram anos atrás. No geral não são, os empregos são piores, os salários são piores, né? Mas é o que temos para o momento. Está melhor do que estava um ano atrás, e melhor do que 2 anos atrás, e melhor do que 3 anos atrás, e melhor do que 4 anos atrás, e assim por diante. Então, isso ajudou muito. O reajuste salarial acima da inflação, inclusive para categorias de funcionários públicos, o que esse governo nos últimos 2 anos vem fazendo em várias categorias da administração pública. E a política de valorização do salário mínimo também, porque o salário mínimo impacta em várias outras coisas, né? Impacta no BPC, no Bolsa Família, na aposentadoria, enfim, tem uma série de coisas que quando o mínimo sobe uma série de outras coisas, e isso aí joga dinheiro na economia também, tá? Então, muito bem registrado aqui. Fazenda e Receita abrem editais para facilitar a negociação de dívidas a grandes corporações, aqui é mais um aceninho para quem tem muita grana, né? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria Especial da Receita Federal publicaram os 3 primeiros editais de transação por adesão para recuperar mais de 5 bilhões em dívidas tributárias para 2025. A ideia é negociar de acordo com o modelo de diálogo entre o fisco e grandes contribuintes no âmbito de um programa de transação integral. Para a Procuradora da Fazenda Nacional, Annelise Almeida, os editais são uma oportunidade ímpar para grandes contribuintes que estejam em litígio com a Fazenda regularizarem a sua situação. Ou seja, isso aqui é para o governo tentar fechar a conta, como várias coisas já têm acontecido nos últimos tempos, né? E isso aqui é basicamente pegar os grandões que estão devendo um monte de dinheiro para a Fazenda e sentar para conversar e dar um descontão para pagar o que está devendo, tá? Resumindo, eu não vou nem ler o resto da notícia para a gente não passar raiva, mas é basicamente isso, tá? Você lá está devendo lá 200 milhões de imposto, um negócio que não pagou, problema tributário, tá pendurado lá, não resolve isso nunca, tá enrolado na justiça, a coisa não anda, agora você senta na frente lá da pessoinha lá, da Fazenda e fala, 200 sai por 60, 60 tá pago, 40 tá pago e pum, e tá resolvido. Isso aí é pro governo conseguir arrecadar mais rápido, né? Fazer um acordo ao invés de esperar a decisão da justiça, que pode levar 40 mil anos, vai lá, então o governo vai arrecadar mais rápido, mas no fim das contas é mamata, é mamatinha pra gente que tem grana para um zaralho, tá devendo conta, não tá pagando, tá enrolando na justiça, agora vai sentar e vai pagar com desconto, tá? Resumindo, o negócio todo é isso aqui. A matéria completa está lá no clnoticias.com.br. Programa militar nas fronteiras vira emendoduto para farras de obras e máquinas. Olha aqui onde é que foi parar as emendas. Olha aí a farra das emendas do senhor Arthur Lira. Olha aí, né, do Pacheco também, de todos eles, né? O maior esquemão de corrupção do Brasil, assim, dos últimos, sei lá, muitos anos, fácil, né? O Calha Norte tradicional, programa das Forças Armadas Brasileiras, recebeu mais de 3 bilhões em verbas de emendas parlamentares nos últimos 7 anos, o que significou um desvio de finalidade original da atuação militar estratégica nas fronteiras. Os bilhões de reais aplicados por deputados federais e senadores no Calha Norte recentemente levaram o programa a executar obras de pavimentação e construção, além de entregar máquinas, veículos e equipamentos nos redutos eleitorais indicados a dedo pelos congressistas. Ou seja, pegaram os principais programas gerenciados pelos militares nos últimos 7 anos, socaram 3 bi lá dentro, o que explica muito militar aderente ao governo Bolsonaro, o que explica muito militar que estava tudo bem se desse certo o golpe, né? Tudo beleza, porque o dinheiro estava entrando. E aí usaram esse negócio também para fazer o quê? Curral eleitoral nas últimas eleições. Como muito bem apontamos diversas vezes aqui, esse emendoduto dos últimos anos é para comprar voto. Foi um negócio feito para comprar voto. Por isso precisava ser secreto,
pular TCU, pular CGU, pular os ministérios, fazer emendinha Pix, mandar dinheiro para onde quisesse sem identificar quem estava mandando. Né? Era para isso que era feito. Lá na ponta, na prefeitura, aí fala o nome do deputado que está mandando, porque lá precisa catar voto. Né? Agora, no caminho do dinheiro, vamos tentar esconder o nome, porque se der ruim, a polícia não sabe nem onde começar a procurar. É isso, tá? A desfiguração levou o governo federal a anunciar que o programa, prestes a completar 40 anos, será transferido do Ministério da Defesa para o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que já tem sob sua responsabilidade uma estatal também convertida em monoduto, a famosa Codevasf. Há vários paralelos nas trajetórias recentes do Calha Norte e da Codevasf, a empresa pública criada há 50 anos para promover projetos de irrigação no semiárido, que foi capturada pelos padrinhos de emendas. Um dos que mais chama a atenção é a expansão territorial nos últimos anos para abranger mais municípios de interesse dos deputados. Ou seja, tanto a Codevasf quanto esse Calha Norte, que estava na mão dos milicos, os caras foram expandindo, agora chega nesse município, chega no outro. Faz o quê? Pega as emendas que não tinham nome, que não tinha autoria, do orçamento secreto, e aí você manda para esses programas e os programas distribuem as benesses eleitorais para catar voto. Foi isso que foi feito na Codevasf, a gente já falou várias vezes aqui, e agora descobre-se também através dos militares nesse projeto chamado Calha Norte. Que beleza, né? Um dos maiores saltos no programa militar aconteceu em 2022, no último ano da gestão Bolsonaro, quando a área de abrangência cresceu 40%, o Calha Norte passando de 442 cidades para 619. No primeiro ano do governo Lula, houve um novo acréscimo e saltou ainda para 783 municípios. No entanto, apenas cerca de um quinto deles está nas fronteiras brasileiras. Ai, ai, que beleza, né? A matéria completa está lá no clnoticias.com.br, né? Brasil assume presidência rotativa dos BRICS. O Brasil assumiu a presidência rotativa dos BRICS na semana passada e vai exercer o posto até o final deste ano. Além disso, o país vai sediar em julho a cúpula de chefes de Estado dos países do bloco, marcada para acontecer no Rio de Janeiro. Em novembro, o país também deve sediar em Belém, no Pará, a COP30. Então, o Brasil, esse ano na presidência dos BRICS, em julho vem os chefes de Estado dos BRICS para cá, e em novembro, lá em Belém, teremos a COP, que é a Conferência do Clima, onde muita gente do mundo todo, né, vai se debrandar, vai descer para BC, né, vai descer para Belém, no caso, Belém do Pará, BPA, vai descer para BPA para fazer a conferência lá. Há uma grande expectativa em relação ao que pode acontecer para essa COP esse ano. A matéria completa também está no clnoticias.com.br. Olha, o saque aniversário do FGTS já está disponível para nascidos em janeiro, então fiquem de olho para receber o dinheiro. O trabalhador deve optar pela modalidade, dá uma olhada lá, principalmente na sua conta relacionada ao FGTS, na Caixa Econômica Federal, né? Os trabalhadores nascidos em janeiro podem já desde a quinta-feira, dia 2, mas como estava muita gente de férias e folga e tal, achei por bem informar hoje aqui, você já pode sacar os seus recursos, né, para o seu saque aniversário diretamente lá na sua continha da Caixa Econômica Federal. Bolsonaro deverá ser julgado por tentativa de golpe de Estado na primeira turma do STF, traz hoje aqui a Mônica Bergamo. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser julgado criminalmente por tentativa de golpe de Estado na primeira turma. Ela é integrada pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Com exceção de Fux, cuja tendência é incerta na visão de integrantes do próprio STF, de pessoas do círculo próximo de Bolsonaro, os outros 4 são considerados votos certos contra o ex-presidente. A defesa de Bolsonaro deve tentar apelar para que o caso seja levado ao plenário da corte. A decisão, no entanto, é do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. A expectativa é de que ele mantenha o julgamento na primeira turma. Em dezembro de 2023... o STF decidiu que julgamentos de ações criminais voltariam a ser feitos pelas 2 turmas do tribunal e não pelo colegiado de 11 magistrados. A partir de então, denúncias e julgamentos de crimes de deputados, senadores, ministros de governo e comandantes das Forças Armadas passaram a ser remetidas para os colegiados integrados com 5 magistrados cada um.
A iniciativa do presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, visava racionalizar a distribuição de processos criminais e reduzir a sobrecarga do plenário. Na época, Barroso observou que os ataques às instituições do 8 de janeiro trouxeram de volta ao tribunal o panorama de excesso de processos e de possível lentidão na sua tramitação e julgamento. Olha, é razoável que seja feito assim, mas eu já falei isso aqui. Eu acho que esse caso, quando chegar ali na vias de fato, Bolsonaro, Braga Neto, não sei o quê, tem que ir para o plenário. Não tem jeito. O STF precisa dar uma resposta, inclusive de transparência para a sociedade brasileira e não deixar margem de que o Bolsonaro, o Braga Neto, o Heleno, sei lá mais quem, foram condenados pela turma do Xandão. É péssimo isso. Péssimo. Tá? É uma decisão que pode ser tomada, inclusive. Isso aqui não foi, né? Não é uma obra da natureza que o Bolsonaro e os demais serão julgados por uma turma. Isso aqui foi uma decisão do STF. Então o STF pode decidir outra coisa também, se quiser. Aliás, o STF decide coisa e desdecide toda hora também, né? Então pode decidir, viu, doutor Barroso, em algum momento aí, que esse processo aí, que é um processo que chama mais atenção, que é mais importante, né, ele poderia ir para todos os ministros, né, para o plenário, para todo mundo se manifestar, inclusive o Cássio, o Mendonça, toda a galera, toda ali, né. Senão a gente vai ter o Bolsonaro condenado na turma do Xandão, e joga mais água no moinho das pessoas que acham que o Bolsonaro aí está sendo perseguido, aquela coisa toda. Então não tem por que fazer isso. Agora, de decisões que não tem por que fazer no STF, a gente tem visto várias que não tem por que fazer e tem feito também, o que não ajuda muito, né? Muito bem, olha, tem uma pesquisa da Genial Quest inédita, que acabou de sair, né? Publicada aqui pelo Felipe Nunes, que é o executivo, né? O CEO lá do Instituto. Pesquisa Genial Quest inédita mostra que, passados 2 anos, a grande maioria dos brasileiros, 86%, segundo a Quest, condena os atos de invasão e vandalismo do 8 de janeiro. Entre 2023 e 2025, a desaprovação caiu 8 pontos, mas continua maior do que, por exemplo, a invasão ao Capitólio lá nos Estados Unidos. Aqui as telas foram publicadas agora pela manhã, né? 6 de janeiro, às 6h40 da manhã, pelo Felipe Nunes. Então vamos dar uma destrinchada nessa pesquisa aqui, que é importante porque no dia 8, na quarta-feira, teremos em Brasília uma cerimônia, né, para relembrar o 8 de janeiro, lá capitaneada pelo Lula, já convidou vários autoridades, inclusive os chefes dos poderes lá, o senhor Lira e o senhor Pacheco, lembrando que no ano passado o Lira não foi, para não se indispor com a bolsonarada toda, a ver se esse ano vai. Se esse ano for, o Lira dá uma indicação, inclusive, de que pode sim ocupar algum cargo aí no governo Lula nos próximos meses. Há essa conversa em aberto. O que pode barrar o Lira, por exemplo, de ser ministro é um veto do Renan Calheiros, porque é uma briga histórica deles ali, né? O Renan é aliado do governo Lula, pode tentar vetar o Lira, a ver o que vai acontecer, primeiro a ver se o Lira vai aparecer nesse negócio. O Lira, como não precisa mais de voto para virar presidente da Câmara, porque não o será mais, talvez apareça agora, né? Você aprova as invasões do dia 8 de janeiro? Em fevereiro de 2023, 94% das pessoas desaprovava, né? Quase todo mundo, dá para dizer assim. Agora, 86% desaprova. Então, passados os anos, ainda é muita gente, mas veja, caiu, né? Caiu de 94 para 86, quase 10 pontos aí, o número de pessoas que não desaprova mais o que aconteceu no 8 de janeiro. A desaprovação aos atos aparece próxima dos 86% em todas as regiões do país, em todas as faixas de renda, escolaridade e idade. Não há diferença estatística nem mesmo entre Bolsonaro e Lula. O índice de desaprovação é alto nos dois grupos. Então olha aqui, ó. Pessoas que votaram no Lula no segundo turno, 88% desaprova o que aconteceu no 8 de janeiro e
que votaram no Bolsonaro, 85% desaprova, né? Não tem muita diferença mesmo. A rejeição aos atos do 8 de 1 mostra a resistência da democracia brasileira, segundo Felipe Nunes, né? E a responsabilidade da elite política brasileira. Diante de tanta polarização, é de celebrar que o país não tenha caído na armadilha da politização da violência institucional. E aí compara os dados lá com os Estados Unidos, né? Com o Biden em relação ao 8 de janeiro, aquela coisa toda. E aí tem uma outra pergunta aqui, perguntado sobre a possibilidade da influência do Bolsonaro na organização dos atos do 8 de janeiro. São 3 coisas, né? Eu vou só dar esse dado aqui que é importante, só pra gente separar aqui, pra gente ter na cabeça 3 coisas importantes, que não é tudo a mesma coisa, tá? Vamos por partes, pera aí. 50% das pessoas acham que o Bolsonaro teve alguma influência no 8 de janeiro, segundo a Quest. 39% acham que não. Isso aqui, para mim, é preocupante, né? Bem estável, se a gente for ver de fevereiro de 23 até hoje, né? Era 51%, depois o Bolsonaro estava até um pouco melhor na fita, depois agora piorou de novo, né? Então, estamos assim, metade das pessoas que responderam a essa pesquisa acham que o Bolsonaro teve alguma influência, algum tipo de influência. Veja, não é nem responsabilidade, é algum tipo de influência. Por isso que me preocupa, né? Quase 40% das pessoas acham que o Bolsonaro não teve nenhum tipo de influência no 8 de janeiro. É alto, não é baixo não. É alto, né? Vale destacar a mudança de tendência do ano passado para cá. Entre 23 e 24 parecia que haveria uma relativização da participação do Bolsonaro nos atos, mas essa tendência não se confirmou, porque vinha caindo o número de pessoas que achavam que o Bolsonaro tinha alguma influência, mas depois voltou a aumentar. O fato mais contundente capaz de provocar essa mudança foi a deflagração de documentos e evidências em torno da tentativa de golpe de Estado. Vale lembrar que 48% dos brasileiros acreditam que o Bolsonaro participou do plano de tentativa de golpe, enquanto 34% defendem que não. Tá aqui a tela, ó. Quase metade acha que sim, mas 34% acha que não. 2% fala que não teve tentativa de golpe nenhuma, né? E 17% estão em Nárnia, né? Porque 17% não sabe ou preferiu não responder. Bom, a pesquisa completa está lá no Twitter lá do Felipe Nunes, com todas as telas, né, publicadas. E o que chama atenção é que essa tela eu achei muito curiosa, né? Acha que Bolsonaro teve algum tipo de influência no 8 de janeiro? As pessoas que votaram no segundo turno no Lula vêm dizendo que não. Assim, ó, lá em fevereiro de 23, quase 80% das pessoas que votaram no Lula no segundo turno diziam que sim, que o Bolsonaro tinha algum tipo de influência no 8 de janeiro. Agora, 60% dizem que não, né? Não é necessariamente gente dita de esquerda que começou a acreditar que Bolsonaro não teve influência. São pessoas que votaram no Lula que eventualmente sequer de esquerda são. A pesquisa não está granulada nesse ponto, né? Não tá perguntando, você votou no Lula no segundo turno, você se considera de esquerda, de centro, de direita, não sabe, não respondeu, a gente não tem esse dado, né? Mas o fato é que muita gente que votou no Lula começou a acreditar que Bolsonaro, ao longo dos anos, não teve influência no 8 de janeiro. Ao contrário, vejam que curioso, né? As pessoas que votaram no Bolsonaro no 8 de janeiro, no segundo turno, começaram a acreditar cada vez mais que ele teve, sim, influência no 8 de janeiro. É curioso isso, né? Olha aqui, aqui estão os dados, tá? Sempre aquela coisa, né, gente? Pesquisa é uma fotografia de momento feita por um instituto que tem uma metodologia X, tá? Não é a verdade, não é como estão as coisas, é o que capturou aquela empresa que tem aquela metodologia naquelas praças respondidas por aquelas pessoas. Haverá outras pesquisas em relação a isso que podem indicar coisas diferentes. Eu diria que essa pesquisa da Quest, ela é mais das que tem saído por aí, ela está entre as mais, como direi, positivas em relação ao sentimento democrático da população. Tem pesquisas que não mostram tanta positividade assim, mostrando que várias outras pessoas apoiam o que aconteceu no 8 de janeiro, que é isso aí mesmo, que o Bolsonaro não tem culpa, tá? Tem dados divergentes em outras pesquisas. Essa aqui, como é mais recente, saiu hoje, a gente está colocando aqui para vocês, né? Bom, o que é importante aqui?
As pessoas, na sua maioria, desaprovam o que aconteceu no 8 de janeiro, tá? Mas vamos separar as coisas em caixinhas para a gente entender um pouco melhor. Desaprovar o que aconteceu no 8 de janeiro não significa que a pessoa é necessariamente uma democrata. Porque a pessoa pode ser bolsonarista, de extrema direita, reacionário, pode acreditar que o Brasil deveria usar o artigo 142 da Constituição para ter uma intervenção, entre aspas, constitucional pelas Forças Armadas, mas desaprova o quê? O quebra-quebra do 8 de janeiro. Sacaram a diferença? Não significa que você desaprova as invasões, ou seja, não significa que temos 86% de pessoas no Brasil que são absolutamente contra intervenção de milico na política, golpe de Estado, impedir que o Lula tomasse posse, manter o Bolsonaro no poder, são coisas diferentes. Para a gente não se confundir aqui. 86% desaprova o que aconteceu no 8 de janeiro, que são as invasões. Então a pessoa pode ser reaça, pode estar puta da cara com o exército brasileiro que não deu golpe, porque na cabeça da pessoa nem golpe seria uma intervenção constitucional do poder moderador, tá? Então não é golpe na cabeça de muita gente. O que a gente sabe que é uma interpretação fantasiosa da Constituição, inexistente, esdrúxula, ela não existe, né? Ela está fundamentalmente errada, equivocada na sua essência, mas essa mesma pessoa pode ser contra o quebra-quebra. Então pega uma parte meio moral da pessoa, tipo assim, eu sou contra quebra-quebra, invasão, não gosto, eu sou uma pessoa de ordem, eu acho que o exército tinha que tirar o Lula do poder de modo ordenado. Tínhamos que dar um golpe de Estado sem quebrar o relógio do Dom Pedro. Entendeu? São coisas diferentes. A pessoa pode discordar do quebra-quebra, mas concordar que deveria ter tido um golpe de Estado, o que na cabeça dela golpe não seria. Então são coisas que navegam em outros lugares. Né? A gente teve uma pesquisa, se não me engano, um pouco antes do Natal aí, eu acho que foi um Datafolha, talvez, mostrando que o apoio à democracia irrestrita no Brasil caiu nos últimos anos. Então é mais complexo essa pergunta e essa resposta aqui. O que tem embutido na resposta não indica o que de fato as pessoas pensam sobre o que aconteceu no 8 de janeiro. Muita gente pode ser contra o que aconteceu no 8 de janeiro pelo fato do quebra-quebra em si, porque não quer se aliar àquilo também, não quer parecer que é um vândalo, que é um vagabundo. Né? Vejam, você tem que pegar a mentalidade da pessoa que está respondendo isso. Então, a pessoa é de direita, reaça, ela quer que o exército seja o poder moderador, que o Lula não devia subir a rampa, não sei o quê, tudo isso. Mas ela é contra o quebra-quebra, porque não quer ser visto também como o quê? Como um vagabundo, como um vândalo, né? Não quer se aliar a essa imagem. Não é essa imagem que ela quer passar para os vizinhos, para a família, para o grupo do bairro, para todo mundo que gosta dela, que acha que é uma pessoa ordeira, papapá. Então, eu sou contra o quebra-quebra, mas eu queria um golpe militar. Que eu não chamo de golpe, eu chamo de intervenção constitucional das Forças Armadas sob o artigo 142. Sacaram? Então só pra gente pegar a diferença aqui. Não é tão animador assim o cenário. Isso que eu quero dizer pra vocês, tá? Bom, o Estadão, o Jornal do Estado de São Paulo, pegou um ângulo ali, que é esse ângulo, né? A avaliação de que Bolsonaro influenciou o 8 do 1 cresceu entre bolsonaristas e caiu entre lulistas. É realmente curiosa essa tela da pesquisa, né? Ela caiu entre os lulistas, as pessoas que não são lulistas, são pessoas que votaram no Lula no segundo turno, viu? O Estadão não necessariamente é um lulista. Várias pessoas votaram no Lula no segundo turno não são lulistas. Votaram só porque não queriam o Bolsonaro de novo no poder, por exemplo. Pessoas, eventualmente, que jamais votaram no PT e, eventualmente, que talvez jamais votaram no PT de novo, né? Porque a dinâmica eleitoral é assim. Então, não são lulistas, viu, Estadão? Né? Mas tudo bem. Chamou atenção isso, né? As pessoas que votaram no Lula cai a proporção de pessoas que acham que o Bolsonaro teve responsabilidade do 8 de janeiro e as pessoas que votaram no Bolsonaro no segundo turno cresce absurdamente. O número de pessoas que acham que o Bolsonaro teve, sim, responsabilidade. Muito bem, vamos andar aqui.
Justiça Militar decide enviar ao STF investigação contra coronéis suspeitos de fazer carta golpista. A Justiça Militar decidiu enviar ao Supremo Tribunal Federal a investigação sobre 4 coronéis do Exército Brasileiro suspeitos de elaborar uma carta que pressionava o comando a aderir a um golpe de Estado após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. Esse tipo de coisa é o que eu tô falando. Se fosse feito na pesquisa lá e perguntasse, você é contra ou a favor dos coronéis fazerem uma carta pro alto comando para impedir que o Lula tomasse posse, eu não sei se ia ter 86% das pessoas que iam dizer que são contra. Eu acho que ia ser menos. Tá? Pra gente ter na cabeça o que é exatamente que a pesquisa está perguntando, o que é que as pessoas estão respondendo, mas sobretudo o que as pessoas não estão respondendo na pergunta. Na prática, a Justiça Militar decidiu que não vai julgar os crimes militares supostamente praticados pelos oficiais militares. Para o juízo da segunda auditoria da Judiciária Militar, cabe ao STF analisar os fatos. A carta investigada, intitulada Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro, foi usada para pressionar o então comandante do Exército, o general Freire Gomes, a aderir à tentativa de golpe, segundo as apurações. Os suspeitos de elaborar a carta golpista são Anderson Lima de Moura, coronel da Ativa, Carlos Giovanni Delvati Passini, coronel da Reserva, José Otávio Machado Rezo, coronel da Reserva, e Alexandre Castilho Bittencourt da Silva, coronel da Ativa. O caso havia chegado à Justiça Militar depois que o próprio Exército abriu um inquérito para investigar a elaboração e divulgação do documento por 4 coronéis, 2 da Ativa e 2 da Reserva. Em outubro, o Exército concluiu o inquérito e indiciou 3 dos 4 coronéis. O quarto havia conseguido uma decisão liminar para suspender a investigação relacionada a ele. Agora, o Exército aponta que isso deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Para voltar ao protagonismo, Carla Zambelli negocia vaga de líder da minoria. Traz aqui hoje o UOL. Submersa desde que sacou uma pistola e perseguiu um homem na véspera da eleição de 2022, a deputada federal Carla Zambelli tenta retornar aos holofotes. Zambelli articula para se tornar a líder da minoria na Câmara nesse próximo ano agora. A movimentação divide opiniões, há defensores engajados e parlamentares totalmente contrários. A antipatia de Jair Bolsonaro é outro empecilho. Ele atribuiu sua derrota na eleição ao episódio da perseguição. Uma entrevista de Zambelli criticando a ida do ex-presidente aos Estados Unidos também contribuiu para complicar a relação entre ambos. Lembrando que eu já falei aqui, né? As pesquisas que eram feitas pelo PL do Bolsonaro na época da eleição, na semana ali decisiva da eleição, perguntando para pessoas que desistiram de votar no Bolsonaro ou que poderiam ter votado no Bolsonaro na eleição contra o Lula e não votaram, e aí foram votar ou no Lula, ou não compareceram à urna, ou anularam, ou votaram em outra pessoa, né? O episódio da Zambelli, pistoleira dos Jardins, correndo atrás daquele jornalista, aquele homem negro lá com a pistola na mão, ele teve muita influência na perda de votos do Bolsonaro. Então não é birra do Bolsonaro contra a Zambelli, não. Esse episódio da Zambelli tirou voto do Bolsonaro de fato, pode ter decidido a eleição, no fim das contas, de algum modo, né? Ou decidido ou ajudado muito a decidir a eleição em favor do Lula, junto com o episódio do Roberto Jefferson, que também, segundo as medições lá do PL, na época da eleição, mostrava aquele episódio que o Roberto Jefferson recebe a Polícia Federal e joga uma granada lá, explode os negócios, machuca lá os agentes, lembram? Que falava que só ia sair de lá morto e não sei o quê. Esses 2 episódios tiveram influência negativa para o Bolsonaro na urna, de fato, medidos pelo próprio partido do Bolsonaro, né? Então não é birra do Bolsonaro com a Zambelli, não. Procurada, a deputada não quis se manifestar, né? A aspiração de Zambelli ocorreu quando os cargos de liderança pareciam encaminhados. A direita conservadora é capitaneada pelo PL e há 3 cargos de atuação: líder do partido, líder da minoria e líder da oposição. O costume é os cargos serem entregues ao deputado que tenha mais apoio. O parlamentar recolhe assinaturas de colegas, avalizando seu nome e recebe a nomeação. 3 deputados tinham assinaturas suficientes. Líder do PL seria o Sóstenes Cavalcante, o líder da oposição seria o Zuco, do Rio Grande do Sul, que é um reaça, né?
o Sóstenes, reaça também, mas o Zucca é pior. E a líder da minoria seria a Caroline Detoni, que é reaça também, que aliás hoje comanda a CCJ, né? Então é 2 reaça e 1 reaça também. Então é 3, no caso. E aí a Zambelli tá tentando pegar a liderança da Caroline Detoni na minoria, né? Alegando também que a Caroline Detoni já tá na CCJ e tal, não precisa fazer as 2 coisas, não vai ter nem tempo de incomodar tanta gente assim. A tentativa de Zambelli mexe com os planos políticos da Detoni, que é a atual presidente da CCJ, ganhou respeito da direita ao aprovar projetos conservadores não, reaças e muitos deles inconstitucionais, né? Aprovar na CCJ, mas isso não quer dizer que foram aprovados os projetos, né? Marcada pela fama de não agregadora, Zambelli tentou um acordo com Detoni. E evitar brigas é importante para não alimentar a pecha de política egoísta que paira sobre Zambelli. Ela ofereceu a vice-liderança da minoria para Detoni. O cargo sequer existe e a proposta não foi aceita, segundo a apuração do UOL. Apesar da disputa, a liderança da minoria é uma função sem poder parlamentar. Não permite fazer indicações dentro dos partidos, nem junto à mesa diretora da Câmara. O que o cargo oferece é um holofote para a ocupante, apenas. A Zambeleta de olho na eleição do ano que vem, né, gente? Porque não vai querer sair de Brasília, porque ela sabe que a hora que ela perder o verniz parlamentar aí, ela tá enrolada, né, na justiça. PSDB negocia fusão com o PSD de Kassab e aliança para disputar a cadeira de Lula em 2026. Coluna do Estadão publicada hoje pela Rosiane Kennedy. Mergulhado em uma profunda crise, o PSDB, que já foi um dos maiores partidos do Brasil, né, iniciou negociações para uma possível fusão com o PSD do Kassab. Não seria bem fusão, né? Ia pular para dentro do PSD do Kassab e o Kassab ia tomar conta ali, né? Não é exatamente uma fusão par e passo entre os dois ali, né? Desde o ano passado, quando perdeu os 8 vereadores da capital paulista e protagonizou um fiasco com a campanha do Datena, né? Que teve apenas 1,84% dos votos para a Prefeitura de São Paulo, os tucanos concluíram que uma definição de um novo rumo é inevitável para sua sobrevivência. Na quinta-feira passada, o presidente do PSDB paulista, Paulo Serra, se reuniu com o Kassab para tratar do assunto. Tivemos uma boa conversa e essa questão de fusão do PSDB com o PSD está avançando bastante, disse ele para o Estadão. Nós precisamos crescer e a fusão, incorporação ou federação podem ser alternativas, completou o dirigente, que é ex-prefeito de Santo André. O PSDB integra uma federação com cidadania desde 2022, mas vem definhando a cada ano. Nos últimos tempos, enfrentou um emaranhado de disputas judiciais. Na prática, o partido que já comandou a presidência 2 vezes, 94 e 2002, com Fernando Henrique Cardoso, e o governo de São Paulo por quase 30 anos, guinou a direita e enveredou para o bolsonarismo. Israel ajuda ex-soldado a deixar o Brasil durante investigação sobre supostos crimes de guerra. Essa história também é uma história que no final de semana aí bombou, né? E é uma daquelas histórias que, se acontecesse o contrário, vamos supor, eu vou ler a notícia aqui, mas vocês, enquanto eu estou lendo a notícia, vocês vão pensando nela ao contrário, tá? Vamos fazer um exercício aqui de um caso que poderia acontecer o contrário. Se fosse o mesmo caso acontecendo não no Brasil, esse caso aconteceu no Brasil, tá? Mas se acontecesse em Israel e se o governo brasileiro ajudasse alguém a fugir de uma persecução criminal ali, de um eventual procedimento na justiça, tá? Ajudasse a embarcar esse cidadão brasileiro no avião e fazer o cara virar um foragido, o cara sumir para outro país. Vocês imaginem o tendel que seria, né? Ia ser manchete de todos os jornais. Embaixador de Lula ajuda fulano suspeito de crimes a fugir de Israel. Seria a manchete hoje no Brasil inteiro, tá? Só se falaria nisso. Esse caso aconteceu aqui no Brasil, tá? Olha aqui, ó. Israel ajudou o ex-soldado Yuval Wagdani a deixar o Brasil após a abertura de uma ação legal contra ele por um grupo que acusa o israelense de supostos crimes na guerra na faixa de Gaza, né? Supostos crimes colocados pelo
Estadão, e guerra na faixa de Gaza usado pelo Estadão também. Não existe guerra na faixa de Gaza. Não tem dois exércitos combatendo lá. Né? Não é uma guerra, foi uma invasão e um massacre. Tá? Mas eu estou usando aqui as palavras que o Estadão usou. As acusações são baseadas em parte em postagens nas redes sociais de soldados. Ao Estadão, a Embaixada de Israel afirmou que manteve contatos telefônicos com os soldados sobre o processo para retornar ao país, mas destacou que a decisão de deixar o Brasil foi dele. Vagdani, que é esse soldado, estava de férias na Bahia. O Ministério das Relações Exteriores de Israel também afirmou que ajudou o ex-soldado a deixar o Brasil em segurança em um voo comercial depois do que ele chamou de elementos anti-Israel, né? A Embaixada de Israel chamou de elementos anti-Israel, iniciarem uma investigação na semana passada. O Ministério alertou os israelenses a evitar postar sobre o seu serviço militar nas redes sociais. Segundo o jornal The Times of Israel, o pai de Vagdani afirmou à imprensa local ter recebido uma mensagem do filho às 5 da manhã de domingo, em que ele afirmava ter cruzado a fronteira brasileira. A Fundação Hind Rajab, nomeado em homenagem a uma menina palestina de 5 anos morta em Gaza, disse que as autoridades brasileiras iniciaram uma investigação contra o soldado após a apresentação de uma denúncia baseada em vídeos, dados de geolocalização e fotografias que mostram o soldado participando da demolição de casas civis em Gaza. A fundação descreveu a medida como um passo fundamental para a responsabilização por crimes cometidos em Gaza durante quase 15 meses da invasão de Israel no território. O Itamaraty não confirmou, não comentou o assunto e pediu para a reportagem do Estadão procurar o Ministério da Justiça. Ou seja, o cara estava no Brasil de férias na Bahia, né? Depois de participar da invasão e do massacre em Gaza, postando inclusive fotinha na internet, videozinho na internet, participando da demolição de casas de civis em Gaza, que absolutamente nada tem a ver com muitas delas com o Hamas, com isso, com aquilo, com tudo que você possa imaginar, com terrorismo, com foguete, com bomba, com nada. Sabe esses vídeos que a gente mostrou o ano todo, o ano passado todo aqui, de soldado fazendo sitcom em casa, de pessoas em Gaza, roubando coisa, destruindo coisas pessoais, tirando onda com brinquedo de criança, demolindo quarteirões inteiros em Gaza, né, depois da invasão, prédios, moradia de pessoas, padaria, hospital, comércio, sabe, esse tipo de coisa. Então, esse cara é uma dessas pessoas. Uma dessas pessoas. A denúncia foi feita no Brasil e as autoridades brasileiras foram alertadas. Olha, esse cara está aqui, né? Está aqui. Vamos abrir um procedimento. A embaixada de Israel ajudou a botar o cara no avião para o cara ir embora. Então eu vou falar de novo. Vamos imaginar que fosse o contrário. Fica fácil de entender. Tá? Temos um brasileiro em Israel, há um procedimento que pode ser aberto para investigá-lo, por crimes, nesse caso, gravíssimos. Imaginem se o embaixador do Lula, entre aspas, decide enfiar esse cara no avião para o cara cruzar a fronteira e ir embora. Ah, seria assim um escândalo. Assim, 70 horas de manchete desse negócio, sem parar, né? Todos os comentaristas aí mais exaltados falando da absurda interferência, ajudando o bandido, e quem não deve não teme, e aquela coisa toda. Como foi o contrário, tá todo mundo meio quieto em relação a esse negócio, né? O embaixador de Israel é o mesmo aquele que almoçou com o Bolsonaro, né? Que já criticou o governo brasileiro várias vezes, né? Já insultou o Brasil, aliás, várias vezes, tá? Eu nem lembro o nome do cara. Não tem aqui na matéria? No Globo talvez tenha, né? Vamos ver. Embaixador Daniel Zonshine, né? Disse ele ao Globo que acompanhou à distância o processo de saída para saber a situação. Não acompanhamos a saída, a decisão foi dele, né? Claro, acompanhou à distância. Claro que não apareceu lá para levar o cara para subir a escadinha do avião, né, doutor Daniel? Claro que não, né? Esse mole tanto assim não iam dar, né? Ai, ai, que beleza. Bom, para fechar hoje aqui, uma notícia importante lá do Rio de Janeiro. Famílias no Rio buscam na justiça indenização por balas perdidas.
Supremo Tribunal Federal decidiu que reparação é obrigação do Estado brasileiro em casos em que o disparo seja de origem definida durante operações. Então, atenção se você mora no Rio de Janeiro ou foi alvo de bala perdida enquanto estava passando férias no Rio de Janeiro, que acontece com alguma frequência, inclusive. Se isso aconteceu durante, sabidamente, uma operação da Polícia Militar, da Polícia Civil, em conjunto entre as duas, com parceria do Exército, da PRF, seja lá quem for, é obrigação do Estado a indenização, decidiu o STF. Agora as famílias vão ter que buscar isso na Justiça. Não vai ser rápido, vai demorar, mas é um direito que foi aberto pelo STF. Então procure os seus direitos e, tente pelo menos conseguir reaver alguma coisa em relação a isso. Temos espaço para mais uma? Duas? Temos, né, Jimmy? Então vamos aqui, ó, rapidamente. O Congresso certifica o Trump nessa segunda-feira. O evento é o último passo antes da posse, que vai ser no dia 20 de janeiro. Então hoje o Trump é como no Brasil, é diplomação, acho que chama, né? No Brasil tem a diplomação também, né? Você vai lá, recebe o diploma e tal, mas a posse é depois, né? Aqui no Brasil, geralmente a diplomação acontece em dezembro e as posses são em janeiro. Nos Estados Unidos tem essa certificação hoje do Trump e a posse vai ser no dia 20 de janeiro. Washington reforça a segurança para a confirmação do Trump 4 anos após a invasão do Capitólio. O evento mudou de categoria para permitir a atuação do serviço secreto. O entorno do Congresso recebeu cercas. Não há, porém, previsão de grandes protestos durante a sessão de hoje. E para fechar rapidamente aqui, lembram do episódio do vídeo da Marinha, né? Privilégios, vem para a Marinha. Pois é, episódio envolvendo o vídeo da Marinha sobre privilégios terminou sem punições, relata hoje aqui o Kleber Lourenço lá na revista Fórum. Após tensão, o governo encerra a discussão sobre a peça publicitária polêmica, sem qualquer punição aos envolvidos pela criação e divulgação da peça, que funcionou como um chamamento à insubordinação. Então, a Marinha foi lá, depois das críticas que recebeu, sorrateiramente apagou o vídeo das redes sociais. Aliás, a gente mostrou isso aqui na última semana de dezembro, né? Notamos aqui, aliás, em primeira mão, porque todo dia eu estava indo lá, dando atualização no vídeo no Twitter, o vídeo sumiu. Apagou, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém punido, nada acontece, feijoada, né? Clássico. Se você é milico no Brasil, você pode fazer qualquer bobagem, Assim, para dar ruim, tem que dar, assim, tem que dar tudo errado para dar ruim, para militar no Brasil, né? Então tá. Terminamos, Jimmy? Conseguimos? Reaprendemos a fazer o programa? Então tá bom. Voltaremos amanhã, 7 horas da manhã. Ótimo ano para todo mundo. Hoje volta toda a programação do ICL. Agora temos o ICL Notícias primeira edição. Depois tem detalhes, mercado de investimento, rolê ICL. Final do dia temos o ICL Notícias segunda edição. Então tá todo mundo de volta hoje para recomeçar o ano aqui com muita energia. Muito obrigado a todo mundo que esteve hoje por aí. Ótimo ano para todos e amanhã, 7 horas da manhã, ao vivo, estaremos de volta. Um beijo. Tchau. Olá, olá. Eu sou Lindener Pareto, historiador, professor aqui no Instituto Conhecimento Liberta e convido vocês, nosso grande público, a conhecerem o curso Monumentos à Barbárie, onde eu narro aqui as disputas pelo controle dos monumentos produzidos no espaço público, as memórias, as histórias, a contestação de personagens históricos controvertidos ao longo da história, não só do Brasil, mas também da história da humanidade. Conheçam o curso Monumentos à Barbárie e mais outros 200 cursos aqui conosco no Instituto Conhecimento Liberta.